Na edição de hoje, nós vamos falar ainda do ressurgimento de um projeto de lei que limita a delação premiada e a espera pelo Fed, o BC americano, que segue adiando a queda dos juros nos Estados Unidos e mantendo o mundo inteiro pendurado. Começo o dia de hoje, o nosso WW dessa sexta-feira, com os nossos convidados, o Cristiano Noronha, que é cientista político e vice-presidente da Arco Advice. Não sei se já teremos o Cristiano aqui, já teremos os três aqui comigo no telão. O Gustavo Sampaio, advogado e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Boa noite aos dois. E o Daniel Hittner, lá de Brasília, nosso diretor de Brasília. Vamos começar o programa com o primeiro assunto de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a transferência do ex-policial militar Rony Lessa, que é réu, confesso, pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. O ministro autorizou a sua transferência para o complexo penitenciário do Tremembé, aqui em São Paulo. Na mesma decisão, Alexandre de Moraes retirou o sigilo da delação premiada do ex-militar. Vamos a Brasília agora com a nossa repórter Luciana Amaral, que traz os detalhes. Luciana, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Duas decisões importantes hoje do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, essa autorização da transferência do Rony Lessa da penitenciária de Campo Grande para a de Tremembé, no estado de São Paulo. O pedido de transferência tinha sido feito pela própria defesa do Rony Lessa, isso para que ele pudesse ficar mais perto dos familiares. A outra decisão, então, do ministro é a quebra do sigilo da delação, especificamente 2 anexos do acordo da delação premiada que mostram detalhes do comando e também da execução do crime que acabou assassinando Marielle Franco e também Anderson Gomes. Em um dos trechos que estão nesse documento todo, Rony Lessa diz que recebeu uma ligação no dia do crime para ser avisado do momento em que a execução deveria acontecer. De acordo com o Lessa, a ligação aconteceu por volta das 10 horas da manhã do dia do assassinato, portanto, dia 14 de março de 2018. Num outro momento, Lessa disse que ele estava já monitorando a Marielle antes do assassinato e que o endereço dela era um lugar difícil e com muito policiamento. E que até mesmo por conta disso, acabou atrasando o cronograma do crime na avaliação dele. Segundo ele, isso fez com que eles procurassem outras possibilidades, daí veio a decisão de fazer emboscada, como aconteceu no centro do Rio de Janeiro. Tem também citações à suposta participação do Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acusado de atrapalhar as investigações, reuniões também com os supostos mandantes do crime. É um documento bastante extenso, são 7 anexos, sendo que o ministro Alexandre de Moraes, então, liberou a divulgação de 2 deles. Thaís, volto com você. Luciana, continuo com você, minha cara. Quero te ouvir sobre um resgate que surgiu nessa semana nas mãos do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, de um projeto de lei que cria limitações ali importantes para a delação premiada de presos, ou seja, tem ali para todos os lados da política brasileira hoje preocupação com esse instrumento, minha cara. Conta pra gente como é que essa discussão ressurgiu por aí. Pois é, Thaís, agora na Câmara dos Deputados ressurgiu um projeto de lei ainda de 2016, um outro contexto político, né, do início do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, também as delações da Operação Lava Jato. Esse projeto, ele nunca andou muito bem na Câmara dos Deputados, mas para essa semana houve a apresentação de um pedido de urgência na tramitação, para que esse projeto possa ser analisado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. Esse texto, em suma, ele proíbe que as delações premiadas sejam feitas por pessoas que já estejam presas. E aí, ao longo
longo da tramitação, outros textos foram sendo juntados a esse projeto principal, mas a ideia de todos eles é essa, de proibir delações de pessoas que estejam presas. E quem hoje em dia está mais apoiando ali explicitamente essa urgência na tramitação são líderes do Centrão, Thaís. Então, expectativa é que pelo menos a urgência seja votada na semana que vem no plenário da Câmara. Volto contigo. Obrigada, Luciana Amaral, de Brasília. Boa noite para você, minha cara. Vou começar a nossa conversa. Gustavo Sampaio, que é advogado e professor de Direito Constitucional, que está aqui conosco hoje. Gustavo, começo por você. O que significa o ressurgimento desse projeto de lei neste momento em que delações premiadas agora não atuam mais contra o ex-presidente Lula, mas contra o ex-presidente Bolsonaro e contra a prisão de Marielle Franco, que acabou de... A prisão de Marielle Franco. A prisão de Rony Lessa, que acabou de confessar o crime de assassinato de Marielle Franco. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Ritner, Noronha. Boa noite a todas e a todos. Significa, Thaís, mais uma manobra política de ocasião, de oportunidade, de acordo com o interesse político em voga para proteger quem tem que ser protegido pelo staff da política. É isso que está acontecendo. Se nós pensarmos que esse projeto foi apresentado por um deputado do Partido dos Trabalhadores em 2016 para coibir delações realizadas com um réu preso por conta daquele ambiente de perseguição política que se supunha haver nos autos da Operação Lava Jato, sediada no Paraná, e se pensarmos que agora o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, com apoio de partidos do Centrão e da direita, intenciona retirar o processo do arquivo para fazê-lo ser votado com a intenção de alcançar delações recentemente feitas, colaborações premiadas, como a do tenente-coronel Mauro Cid, ora, fica claro que tudo é uma questão de aproveitamento do momento político, contingência política, defesa e interesse dos seus. Porque do ponto de vista da ciência do direito em si, é claro que o projeto é um projeto de ser objeto da nossa reflexão. O que se concebeu lá em 2016? Que uma pessoa, quando está presa, ela está sob uma certa coação, ansiando pela liberdade, desejando, acima de tudo, livrar-se solto. E que, portanto, ela é capaz de fazer qualquer delação, qualquer colaboração em proveito da sua liberdade. Bom, isso, em parte, é verdade, em parte, enfraquece esse instituto importantíssimo que veio na Lei 12.850 de 2013, Thaís, que é a Lei das Organizações Criminosas, que é a colaboração premiada. Que a colaboração não é propriamente a prova, ela é um meio de obtenção de prova. Sim. Ela é uma ponte que leva à produção da prova. Então, agora, a intenção é editar essa lei e alcançar certas colaborações que comprometeram lideranças importantes do antigo governo Jair Bolsonaro. Eu já vou voltar com você, Gustavo, para entender o alcance dessa medida, se ela fosse aprovada, mas eu acho que você deixou claro aí qual é o fundamento desse debate, que é político. Por isso, Cristiano Noronha, eu passo a bola para você, porque... inclusive tentando enxergar ali se é apenas uma coincidência o fato da delação de Rony Lessa ter sido liberado hoje por Alexandre de Moraes. Quer dizer, os fatos foram se atropelando sobre a mesma discussão, sobre delações premiadas. Thaís, na verdade, isso é preciso analisar num contexto maior até, né? Porque é o seguinte, esse projeto, como a gente vê, ele foi apresentado em 2016, depois teve um projeto em 2023, e a motivação dele, inicialmente, uma das grandes críticas de quem falava ali da Lava Jato era justamente essa extensão dessas prisões para obter essas delações, né? Isso era uma crítica muito comum, que até bem pouco tempo, inclusive, eram feitas aí por vários juristas, né? E essas coisas, esses projetos de 2016, 2023, eles ficam ali adormecidos, e aí quando vão acontecendo alguns episódios, acabam sendo tirados da gaveta, né? Então, o que
que está vendo é o seguinte: já há algum tempo existe um embate aí entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário com relação à prisão de deputados. Já quando houve essa prisão, né, já houve uma crítica ali, vem cá, até que ponto pode decretar a prisão de um parlamentar no exercício do mandato ou busca e apreensão em outras situações, não necessariamente nessa ligada. Então, isso vai se somando e vai criando ali uma espécie de vontade represada, né, o desejo político represado, que quando acontece eventualmente um evento, e aí ele acaba se transformando na gota d'água. Mas isso não vem de agora, isso já é um processo que vem acontecendo aí nos últimos anos, Thaís. Daniel Hittner, qual a reação do governo diante desse projeto? Afinal de contas, ele tem essa identidade, né, esse DNA do próprio Partido dos Trabalhadores, que certamente, talvez hoje, até em função da prisão de Rony Lessa, enfim, da delação e de toda a confissão dele, não seja mais de interesse do partido. Não, interessa ao governo se manter o mais longe possível dessa discussão, né, Thaís? Possivelmente usando o partido, o PT, para ir atrás da negociação política em torno do projeto. A gente vê casos de projetos de apelo popular, como foi a lei da ficha limpa lá atrás, mobilização popular que empurra o projeto e, às vezes, mobilizações populares que vão no sentido oposto, que travam um projeto ou derrubam um parlamentar, por exemplo, no Conselho de Ética. Mas, nesse caso específico, a tendência é que o espírito de corpo do parlamento seja muito forte. Por quê? Você tem tanto ali parlamentares do PT que podem imaginar que o partido sai bem contemplado da aprovação de um projeto como esse, na medida em que delações premiadas, colaborações do passado podem chegar a ser anuladas dependendo da situação, como você também tem partidos do Centrão ali que podem ver seus representantes aliviados com a anulação ou relativização das colaborações premiadas do passado, notadamente da Lava Jato, mas agora passa a interessar também a oposição em tese, porque se a gente está falando ali de uma delação de Rony Lessa, por exemplo, que estava preso, e aí, como é que fica, né? Nos casos em que a gente tem um outro projeto ali correndo também, pode ser antipático, com pouco apelo popular, anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, mas você tem ali uma parte significativa da oposição que tem interesse nisso também, até para beneficiar o ex-presidente. Então, olha, essas mobilizações populares, quando colidem com interesses de corpo da Câmara, do Senado, do Congresso em geral, são muito difíceis. Agora, só perguntaria para o professor Gustavo, que tem muito mais conhecimento que todos nós sobre isso, se ele vê alguma brecha para que mesmo delações, caso o projeto seja aprovado mais adiante, mesmo delações homologadas já pela Justiça, se elas podem ser anuladas ou relativizadas nesse cenário de aprovação do projeto. Daniel, você tirou daqui, era exatamente a pergunta que eu ia fazer ao professor, porque para entender o alcance de uma mudança dessa, doutor Gustavo. E Thaís e Hittner, o debate que se instaurou hoje na comunidade jurídica nacional. O que mais os juristas estão debatendo é esse aspecto. Qual o alcance temporal dessa possível lei, acaso o projeto seja aprovado? Bem, é preciso notar aqui que no direito penal nós aplicamos o princípio da retroatividade em benefício do réu, do acusado. A lei penal, ela retroage quando é para beneficiar. Por exemplo, se ocorrer o que nós chamamos de abolitio criminis, a abolição de um crime, a extinção de um crime. Quem foi condenado por aquele crime estiver cumprindo pena, é posto em liberdade. Ou, se não houver abolição do crime, mas uma redução da pena, se o indivíduo estava cumprindo uma pena maior, agora cumprirá uma pena menor. Todavia, o ponto delicado é que nós não estamos falando de uma lei de direito penal. Nós estamos falando de uma lei de direito processual penal. Portanto, não estamos no campo do direito material, mas do direito processual. E o entendimento de muitos juristas e de muitos ministros que passaram na história recente do Supremo Tribunal e da composição atual
é que no caso da Lei de Direito Processual Penal, Thaís, Hittner e Noronha, não há retroação. Ou seja, se alterar o sistema processual agora, combatendo esse tipo de colaboração premiada ocorrida durante a prisão, isso não vai atingir as colaborações homologadas antes da entrada em vigor da nova lei, como disse bem o Hittner, acaso esse projeto seja convertido em lei. Todavia, para concluir, Thaís, eu conversava agora há pouco com colegas da área acadêmica, da advocacia, falava com o professor Marcelo de Carvalho, um importante professor de Direito Penal da minha universidade, a Universidade Federal Fluminense, e ele discordava, ele dizia que, no entender dele, mesmo a lei sendo de direito processual penal, se ela trouxer uma repercussão na aplicação da pena, num castigo penal posto contra alguém, ora, ela tem que retroagir pelo mesmo princípio. Querendo dizer o seguinte, se dessa colaboração premiada sair consequência de resposta penal, ela pode ser atingida retroativamente. Moral da história, Thaís, Hittner e todos. Isso vai terminar no Supremo Tribunal Federal, acaso tenhamos nova lei, e ele vai ter que dar uma resposta definitiva em torno do alcance temporal dessa nova lei, que não será de direito penal, será uma lei de direito processual penal. Muito bom lhe ouvir, professor, porque a gente consegue separar as coisas. Cristiano, a gente tem um minutinho para pular para um intervalo aqui, até para mudar de assunto, mas eu queria te ouvir o teu termômetro sobre a chance dessa coisa andar e andar rápido e ser aprovada no Congresso. Olha, Thaís, a gente tem visto aí que urgência é o primeiro teste, né? Quer dizer, o governo, quem colocou esse projeto para votar, o presidente da Câmara, vai analisar a partir da urgência, se ele, o nível de apoio, se for elevado e também a reação da sociedade, vai rápido. Mas se a votação for apertada e houver uma ampla reação, muito provavelmente eles seguram aí mais um pouco. Que bom, obrigada, Cristiano. Cristiano já sabe o tempo da televisão, né? Eu peço um minuto, ele entrega em um minuto. Obrigada. Cristiano e Daniel seguem comigo. O professor Gustavo Sampaio, que é advogado e também professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que sempre presença ilustre aqui no WW. Muito obrigada, doutor Gustavo. Um bom fim de semana. Também para vocês todos, bom fim de semana e bom jornal.